Então, hoje a gente vai deixar os modelos americanos de lado e vamos começar a olhar um de dois modelos. Vamos falar do DeepSeek e do Gwen, que é uma coleção de modelos do Alibaba. Então, alguns modelos chineses, né? Então, o nome dos modelos é o V3, que no fundo é o modelo básico da DeepSeek, e depois o modelo com Reasoning Model, que é um modelo que responde aos poucos, né? Ele tem várias etapas que ele chama de reasoning, de etapas de raciocínio, antes de produzir uma resposta. Esses dois modelos aqui têm versões mais recentes. Depois eu vou comentar rapidamente sobre o esforço de criar uma versão do R1, mas que seja realmente aberta, não simplesmente os pesos abertos. Isso aqui são os relatórios que eles publicaram. Os dois primeiros são os que eu vou usar mais para fazer as apresentações, e aqui tem um anúncio dos modelos mais recentes, tem mais um outro anúncio aqui do R3 de agosto. Bom, qual é a motivação que a gente tem para isso? Lá pelas tantas, os chineses começaram a publicar modelos bastante competitivos. Vocês olhem aqui que o último modelo foi de 2 semanas atrás, a versão nova do V3 lá da DeepSeek. Todos esses que estão em verdinho aqui nessa coluna são modelos de peso aberto, você pode baixar. Então, os chineses da DeepSeek são todos abertos. Os Gwen tem um aberto, tem um Gwen aqui. O Gwen 2.5 não é, o Max não é aberto. Então, quando você compara os modelos da DeepSeek, o mais justo seria compará-los com os modelos da Meta, desses Llama aqui, que são sempre abertos. Mas a competição aqui é bastante acirrada. Esse gráfico aqui, eu acho que coloca de uma maneira mais clara essa competição que eu estou falando. Esse modelo do DeepSeek R1 aqui é esse aqui de maio, né? Então, você olhando aqui, ele já é um modelo quase tão bom quanto o A3, que na época era o melhor concorrente da OpenAI. Os modelos do Gwen, do Alibaba, né, eles estão um pouquinho atrás nessa figura, mas já tem. Não, Gwen 3 é o último deles. Então, a coisa começou a ficar bastante competitiva esse ano. No passado, 2 anos atrás, a OpenAI ganhava de braçada desses modelos chineses, né? Agora você deve estar perguntando, bom, cadê o GPT-5? O GPT-5 saiu já tem umas 3 semanas, ele não está nessa figura aqui. Esse relatório aqui não trata do GPT-5, essa figura é desse relatório aqui embaixo. Mas vocês podem entrar no site do Artificial Analysis e pedir para comparar. Na verdade, você pode entrar no site basta colocar no Google DeepSeek R1 versus GPT-5. Aí vocês vão bater direto no website da Artificial Analysis, e aí tem toda a comparação daqueles dois modelos. Então, fiz isso para o que a gente vai falar aqui hoje. Então, comparando o GPT-5 com o DeepSeek, o GPT-5 ele tem uma área de trabalho bem maior do que os modelos da DeepSeek, o que significa que você consegue colocar vídeo, consegue colocar mais texto do que você conseguiria colocar nos modelos da DeepSeek, né? A diferença de anúncio deles é bem pequena. Outra coisa importante é que o DeepSeek, em princípio, não é treinado para interpretar imagens ou para gerar imagens. É um modelo mais convencional, em oposição ao GPT-5, que é basicamente um modelo multimodal. É, Nota que isso aqui é a última versão de maio do R1, né? Se vocês olharem esses gráficos aqui, esses gráficos são baseados em que ele tem aqui o Intelligence. Esse Intelligence Index, na verdade, é uma média ponderada de uma coleção de benchmarks, de resultados de benchmarks. E o Intelligence Index foi a coisa que esse site daqui inventou simplesmente para agregar
índices de desempenho. Nesse Intelligence Index, se você comparar o GPT-5 com o DeepSeek, a última versão do modelo da DeepSeek, o R1, né? O R1 não chega a bater o, o GPT-5. O GPT-5, em termos de desempenho, de resposta e tal e coisa, ele é uns 20% a mais do que o modelo da DeepSeek, né? Outra questão bem importante é que esses modelos da DeepSeek que envolvem alguma forma de raciocínio, ou seja, ir aos passos para responder a pergunta, eles acabam sendo muito mais lentos. O GPT-5 ele tem capacidade de raciocínio, como se diz, mas ele é um modelo bastante rápido. Então, aqui a DeepSeek perde bastante para o pessoal da OpenAI. Aqui perde um pouquinho. E no ponto de vista de custo, né, o GPT-5 ainda é um modelo bastante caro. Então, se vocês posicionarem o GPT-5 aqui, ele vai estar um pouco acima do A3 e do DeepSeek R1. Então, ok, Mari, temos uma boa notícia, tem mais uma outra notícia da DeepSeek, agora, uma semana atrás, mas eles ainda são piores do que o GPT-5, pelo menos do ponto de vista de desempenho, né? Aqui tem uma outra história em que esse, esse modelo que eu estava comparando com o GPT-5 é esse aqui de maio, que é um modelo de Reasoning Model da DeepSeek. Eles têm um outro modelo, carro-chefe deles, a DeepSeek, que é o V3. Então, eles lançaram uma nova versão do V3 duas semanas atrás, né? Esse modelo aqui é um modelo híbrido, no sentido que você pode forçar ele a ser um modelo, um reasoner model, ou você pode desligar o reasoning dele. E se você desligar, supostamente ele anda mais rápido. Então, o que eu acabei de mostrar se refere a esse modelo. Com relação a esse modelo comparado com o GPT-5, tá? Aí a gente tem que, na verdade, fazer duas comparações. Ou liga o Whistler do V3.1 e aí compara com o GPT-5, que é um Whistler Model, e aí de 52 a gente aumenta um pouquinho o desempenho do DeepSeek, ele fica um pouco mais próximo do GPT-5. O resto é basicamente a mesma coisa. Se você desliga a capacidade de raciocínio do V3, ele cai bastante em desempenho, né? Era 54, passou para 45, tá? No entanto, o custo dele, segundo esse índice, né, é metade do Whisper. Então, são modelos competitivos, mas o GPT-5 ainda é melhor. Bom, então o que eu vou tentar fazer com vocês agora é apresentar um pouco em, em que os relatórios técnicos da DeepSeek nos dizem e tentando mostrar que a maneira com que eles treinaram o modelo é muito mais sofisticada do que aquela versão inicial do GPT. Recentemente a gente não sabe exatamente como eles treinaram o GPT-5. O GPT-3 a gente tem uma boa ideia de como é que foi treinado e eu vou usar esse relatório do GPT-3 para comparar com o que o DeepSeek fez para gerar os modelos deles. Então, a aula de hoje é basicamente uma aula sobre como é que a gente treina é, LLMs, fugindo um pouco da receita do GPT-3, né? Bom, é, tem algumas coisas que a gente precisa falar do GPT-3, do DeepSeek V3, que são importantes. A primeira delas é que o V3 é um modelo de Mixed of Experts, é um modelo que as três primeiras camadas ainda são o decoder 1 e do transformer, depois disso ele tem digamos, segue essa arquitetura que essa figurinha dá a entender, que é o decoder, o Mixed of Experts. Essa figura aqui dá para dar a noção de que quando chega um token aqui, para você gerar o próximo,
você encaminha para algum feed-forward network, que é comum a tudo, é sempre ativado, e você pega o mesmo token e joga para alguns desses especialistas e depois junta tudo para gerar o próximo token. Então, os verdinhos são feed-forward networks que são sempre ativados e os azulzinhos não. Os azulzinhos, alguns são ativados e outros não, dependendo da decisão que essa outra rede neural chamada de router toma. Tudo isso daqui é treinado ao mesmo tempo, né? O router não é algum algoritmo que é plantado dentro do transformer, ele é simplesmente uma outra rede neural que é treinada. Essa arquitetura aqui não é a arquitetura que, por exemplo, a Meta usava até eles lançarem esse Llama 4. E a Meta dizia, o pessoal da Meta dizia que essa arquitetura é muito mais complicada de treinar que a arquitetura tradicional do Transformer Only e, portanto, eles não vão usar. Só que agora, quando apareceu o Llama 4, eles dizem o contrário, que eles vão passar a usar essa arquitetura. Uma das razões que a gente pode imaginar que eles tomaram essa decisão de ficar mais próximo da DeepSeek é que o Llama 4 ele é multimodal desde o instante zero. Então, ele é treinado em dados multimodais, multimídia. Quando a gente olha para cá, e eu digo, o token segue por aqui, de acordo com o router, o token que segue por aqui, na verdade, é simplesmente um vetor. Agora, quando a gente pega esses modelos multimodais, o que eles fazem é pegar a entrada, seja lá o que for, imagem ou texto, ou o que quer que seja, e é transformado em vetor, um ou mais vetores. Então, são esses vetores que o transformam, que essa arquitetura daqui processa. Essa arquitetura é agnóstica, ela não sabe se aquele vetor veio de um texto, ou veio de uma imagem, ou veio de um vídeo. Ela pega o token, o vetorzinho, e gera um novo vetorzinho, e depois, na hora da saída, esse vetorzão lá no final é transformado de volta numa imagem ou num texto. Então, internamente, tudo são vetores. Agora, na hora de treinar, se você não injetar dados multimodais, o modelo não vai nunca ter visto uma imagem, não vai saber. Os vetores, os pesos internos do modelo não refletem dados que originalmente eram imagens. Então, tudo bem que é tudo vetor dentro do modelo, não importa o quê. Mas a origem daqueles vetores na hora do treinamento pode ser bastante diversa. Tá? Bom, essa arquitetura de Mix of Experts, então, tem esse problema de ser mais complicada e, portanto, mais difícil de treinar. Por outro lado, quando você vai gerar um novo token e não manda para todos esses, você escolhe alguns, significa que, no fundo, você tem menos conta para fazer do que o Transformer normal. Então, isso é uma maneira da gente olhar isso e dizer o seguinte: olha, cada vez que um token é submetido ao sistema, esses montes de parâmetros aqui não são todos ativados, no máximo 37 bilhões, já é bem grande, né? Então, significa que, embora o modelo tenha um número muito grande de parâmetros, em cada vez que ele tem que gerar uma saída, não são todos esses parâmetros que eventualmente contribuem para esse novo token, são no máximo 37 bilhões. Bom, isso aqui eu já tinha mais ou menos falado lá na segunda aula. Uma coisa que eu não falei na segunda aula, mas no ano que vem vou ter que falar, é a ideia do multi-head attention. É, a gente fica falando em context area ou context, ou área de trabalho, que é uma tradução que volta e meia eu uso. A área de trabalho é simplesmente um monte de vetores em que você dá como entrada para o teu modelo. Quanto maior o número de vetores você consegue tratar, mais contexto você consegue passar para LLM. No caso do Google, aquele exemplo que eu dei para vocês, o contexto era literalmente um videozinho de 45 minutos. Isso era o contexto, não é o vídeo em si. Na verdade, são os vetores gerados a partir de um vídeo de 45 minutos que são colocados na área de trabalho.
e esse conjunto de vetores então é usado para produzir a saída do, do transformer, ou da arquitetura. Tá? Bom, só que isso parece um negócio meio misterioso, né? E é bem complicado. Que no fundo, se vocês lembram do que o Transformer faz, ele tem uma camada de atenção que no fundo é uma outra matriz, uma outra redinha, que olha para a entrada e para cada posição da entrada manda um sinal, um vetorzinho para um particular feed-forward network e faz isso para todos os feed-forward network. Então, se isso aqui fosse a única camada da minha arquitetura, isso aqui seria a área de contexto. Só que você trabalhar com uma área de contexto muito grande, você tem que amostrar, olhar para a área de contexto, para os vetores que estão na área de contexto, para considerar quais é que vão influenciar a saída. Não são todos ao mesmo tempo, você faz uma amostragem. Então, essa multi-head attention é, na verdade, uma maneira de você organizar a confusão de tal forma que você pega um montão de vetores e diga quais são os vetores que vão influenciar a saída. Não são necessariamente todos. Isso aqui é uma coisa que eu não falei na segunda aula, eu vou ter que acrescentar mais algumas transparências para explicar melhor essa história. Mas, enfim, a arquitetura do DeepSeek era essa arquitetura de Mixed of Experts, com uma camada de atenção sofisticada para poder considerar áreas de trabalho grandinhas. Eles são um pouco mais detalhados, um relatório técnico, sobre como é que é essa arquitetura e como é que foi feito o pré-treinamento do modelo. É, Deixa eu voltar atrás um pouco e comentar uma coisa para vocês. O DeepSeek que eu estou falando é esse modelo aqui. Quando esse modelo aqui foi anunciado, aliás, quando esse modelo aqui, eu estou falando desse, mas eles são parecidos. Quando esse aqui foi anunciado, é, eles mostraram que eles usaram só 5,5 milhões de dólares para treinar os modelos. Esses modelos são mais ou menos treinados em conjunto. Eles gastaram só 5,5 milhões de dólares para treinar alguma coisa que é bem competitivo. Ora, isso significa que, na verdade, você precisa menos poder computacional, menos GPUs para criar esses modelos. No momento que esse fato chegou ao público, a- as ações da NVIDIA caíram muito. Naquele pregão da bolsa, a NVIDIA perdeu 600 bilhões em valor de mercado, simplesmente porque alguém disse, esse bando chinês aqui, que eles treinaram um modelo muito competitivo com relativamente pouco dinheiro. 5,5 milhões de dólares é muito pouco, comparado com o que a Meta, ou a Google, ou a OpenAI gasta para treinar o modelo deles. Qual foi o pulo do gato? Bom, primeiro a gente está falando em treinar um modelo grande. O modelo é grande. Segundo, a gente está falando em treinar esse modelo grande num volume de dados bastante substancial. 15, mais ou menos 15 trilhões de tokens é bastante coisa. É o mesmo volume de dados que a Meta usou para lançar, para treinar a versão 3.3 do Llama. Quer dizer, a versão, não a última, a penúltima versão do Llama era treinada a esse monte de tokens que a gente está vendo aí. E eles falam assim, de passar as high quality tokens. No fundo, o que eles estão querendo dizer é que os dados dos quais esses tokens foram processados, foram tirados, são dados que foram deduplicados, que jogou disso fora e por aí afora. Então, o trabalho de limpeza foi bastante grande e a partir desse conjunto de dados limpos, eles geraram 15 trilhões de tokens. Mas, então, a gente tem um modelo grande e um volume grande de dados. Então, qual foi o pulo do gato para que eles gastassem só 5,5 milhões de dólares? O fato é que eles fizeram o treinamento
usando uma precisão menor para os pesos. 8 bits, o floating point de 8 bits. Isso significa que os pesos são bastante reamostrados. Agora, isso é a arquitetura, floating point de 8 bits, é a arquitetura básica que os tensors da NVIDIA implementam. Então, no fundo, eles treinaram muita coisa, mas com uma precisão menor. E fizeram uma escovação de bits danada para esse treinamento do modelo ser bastante otimizado. Isso significa você explorar muito a arquitetura das placas da NVIDIA para poder fazer o treinamento. Então, a perda de valor de mercado da NVIDIA foi causada por um modelo muito bom que foi treinado com relativamente pouco dinheiro. E isso foi possível porque eles usaram uma precisão menor para representar o modelo, mas também fizeram algoritmos de implementações dos algoritmos de treinamento bastante otimizadas para a arquitetura das placas da NVIDIA. Daqui a pouco vou comentar um pouco mais. Outra coisa complicada, isso que eu vou gastar o resto da aula discutindo, é que a área de contexto deles, a área de trabalho deles, essa área de trabalho aqui, é bem menor do que o GPT-5, mas 128K tokens é bastante. Isso é mais ou menos isso é mais ou menos não. Isso é o tamanho da área de trabalho dos modelos da Meta, versão anterior, versão 3.3. Então é uma área de trabalho bastante grande. Trabalhar com áreas de treinar um modelo para trabalhar com áreas de trabalho bastante grande é bem complicadinho. Então eles têm uma maneira de você gradualmente ir considerando áreas de trabalho maiores na hora de treinar. A parte de alinhar, então, toda essa parte de pré-treinamento é para o modelo capturar informação linguística, essencialmente é isso. A área de trabalho grande é para você poder injetar contexto em larga escala para dentro do modelo. Ok, legal. E a parte de pós-treinamento é para você alinhar a saída do modelo àquilo que o usuário espera. Eu vou comentar sobre essas coisas em mais detalhe daqui a pouco. Bom, agora vamos lá. Usando isso e usando as GPUs que eles tinham à disposição, nota que essas GPUs da NVIDIA hoje em dia viraram parte da guerra geopolítica, né? Então, eles usaram as H800, 2.000 e tantas, 2.000 e pouco, 2.048 delas, que já existiam disponíveis nos servidores dele, né? Depois essas placas foram proibidas de exportação para a China. Mas, enfim, eles já tinham lá um parque de H800 razoável. E aí, eles conhecem essas otimizações todas e essa reamostragem dos pesos para 8 bits, eles usaram apenas 2.644.000 horas de GPU. Isso aqui é 2 mil, né? Mas aqui tem um K, né? Então isso aqui é 2.664.000 horas de GPU para treinar o modelo. Então, dividindo esse número de horas pelos mais ou menos 15 trilhões de tokens que eles têm, significa que, na média, para cada 1 trilhão de tokens, eles levaram da ordem de grandeza de 180.000 horas de GPU para treinar o modelo. Bom, isso aqui em número de horas equivale a mais ou menos pouco menos de 4 dias. Isso para fazer o pré-treinamento. O pré-treinamento é a parte pesada dessa história, onde você vai consumir os dados que você captura da web e capturou de um monte de lugares. Depois tem essa confusão aqui de extensão de contexto, gastou mais de 119.000 horas de GPU, e essa parte de alinhar a saída do modelo às expectativas do usuário, mais um pouquinho aqui de horas de GPU. Então, grosso é no pré-treinamento. Isso aqui é pouco. Somando isso tudo,
Eles gastaram da ordem de 2.788.000 horas de GPU. Supondo que cada hora de GPU custe US$ 2, isso dá os 5,5 milhões que eu estava falando de dólares. Essa tabelinha aqui resume a história. Então você vê que o grosso foi no pré-treinamento. O pós-treinamento é negligível comparado com o custo disso. Um alinhamento de contexto ainda gasta um pouco de tempo. Então, a razão da NVIDIA ter perdido US$ 600 bilhões em valor de mercado em um pregão é culpa dessa tabelinha daí. Tá? Então, moral da história, essa história essa questão de otimizar, de usar precisão reduzida, significa que você consegue treinar um modelo sofisticado com um monte de dados num custo dentro de um limite bem razoável. Isso aqui é a carinha essa placa gráfica aqui. Essa H800 é essa coisa que está aqui. Tá? É uma placa gráfica bem interessante, tem 80 GB de memória interna. E o mais importante é isso que está aqui. Essa placa gráfica tem um monte de tensores, né? Tensor, no fundo, é você conseguir fazer as multiplicações de matrizes por vetores que você precisa para treinar o modelo dentro da placa de GPU, dentro da própria GPU. É, isso é muito mais complicado do que parece. Na segunda aula, fiz um desenho lá, porque você, na verdade, tem 2.000 e tantas dessas placas, então você tem que mover pedaços de modelos para as placas, fazer um ciclo de treinamento desses pedaços, depois ajustar um novo passo, um novo modelo, nova versão do modelo. Então, tá bom, tem um monte de GPUs, as GPUs têm um monte de tensores, mas como você faz isso se tornar uma realidade que otimize um processo de treinamento não é nada simples. Tá? Então, palmas para a equipe da DeepSeek ter conseguido essa sofisticação na hora de fazer o treinamento. Não é nada fácil. E aí, tem aqueles famosos gráficozinhos que comparam desempenho. Esse monte de sopa de letras aqui embaixo, na Na apresentação da meta, apresentação da aula passada, tem lá uma tabelinha que algumas dessas coisas estão lá. Mas, no fundo, o que acontece é o seguinte: quando você vai comparar um modelo com o outro, existem uma série de benchmarks para tornar essa comparação de forma organizada. Né? Então, esse troço aqui, essa primeira é propósito geral, né? São perguntas, essas duas primeiras são perguntas e respostas de propósito geral. Essa aqui já são questões de matemática. Essa aqui são geração de código. Você descreve o que o algoritmo ele gera código Python, seja lá o que for. Então, cada um desses grupos de coluninhas aqui, na verdade, significa comparação dos modelos em algum benchmark que captura proficiência em alguma coisa ou outra. Né? Para nós, acho que o mais interessante seria a questão de gerar código. Né? E essa tabelinha daqui compara o V3, que é o modelo que a gente está olhando da DeepSeek, com o maior modelo da Meta que existia na época. Esse modelo aqui era bem grande, 405 bilhões, e era um modelo monolítico, um modelo convencional de Transformer, não é esse Mix of Experts. O melhor modelo da OpenAI da época, o 4O, essa versão do 4O, e o da Anthropic, esses modelos da Anthropic tendem a ser muito bons. Né? O da Anthropic é a Havana clarinho, o do OpenAI é a Havana escurinho. Então, se vocês olharem assim de relance, o DeepSeek perde do Claude em duas situações, essa e essa.
Mas na maior parte das situações, dos benchmarks que a gente... Ah, não, essa aqui ele também perde por pouco. Mas nos outros ele ganha de braçada, principalmente em código. E o Claude é bem razoável na hora de gerar código, né? Então é uma coisa competitiva, custou relativamente mais barato, mas deu um trabalho infernal a essa equipe daí da DeepSeek para conseguir treinar essa história. Então agora deixa eu o resto dessa apresentação entrando mais em detalhe sobre é, a arquitetura dele, um pouquinho da arquitetura e bastante sobre o treinamento. Então isso aqui é uma aula, um papo sobre como é que a gente treina uma LLM de uma forma esperta. Vamos falar um pouco mais da arquitetura. Nem sempre o pessoal abre muito qual é exatamente a arquitetura do modelo. Eles aqui até que abriram em razoável detalhe, mas já disse o tamanho do modelo, do V3, né? Aquela história dos 37 bilhões de parâmetros que você acaba ativando para gerar o próximo token. Agora, quando a gente põe essa figurinha daqui, isso, essas coisas amarelas daqui, são, na verdade, várias camadas da mesma arquitetura. Então, não é um mixed of experts só. Na verdade, são um monte deles. Então, são 61 layers, camadas de modelinhos de transformers ou coisas parecidas que funcionam em sequência. Então, 61 é um nome razoável. Outra coisa interessante é que a gente desenha essas arquiteturas para uma coisa dessas como se isso aqui fosse um vetor. E é. Mas qual é a dimensão desse vetor? Não é muito clara, aliás, não é nada clara. É, na OpenAI ou no Google, isso passa a ter um segredo industrial. Então, o que eles dizem aqui é que eles usaram uma dimensão interna, um vetor, que fica passeando de uma camada para outra de 7 mil e tantas dimensões. Essas aqui são as coisas genéricas do modelo. Essa camada de especialistas aqui, na verdade, quando chega um token, o verdinho é esse shared expert. Então, no fundo, os transformers, o MOE dele, só tem um verdinho e 256 azulzinhos, 256 especialistas. Tá? Então, quando o token chega aqui, ele não manda, ele manda sempre para o verdinho, para o único verdinho que existe, e escolhe esse router aqui, escolhe oito dentre esses 256 especialistas e passa o token só para esses oito. Então, quando a gente fala que são não sei quantos ativos, é ativo nesse sentido, que o router manda só para alguns, não manda para todo mundo. Então, a computação aqui acaba andando um pouco mais rápido, né? Agora, tem uma coisa aqui que eles colocam no paper que a gente fica coçando a cabeça, por que que eles fizeram isso, né? É, existe aqui, olha, aqui tem 7.168. Então é a dimensão interna dos vetores. Depois aqui de novo, a dimensão desses vetores que saem desses redes neuronais aqui não é 7.000 e não sei o que, é 2.048. E ela vira 7.000 e não sei o que quando você combina esses vetores de menor dimensão. Agora, por que isso? Por que não isso? E por que 2048? Não tem a menor indicação dentro dos papers. Então, tá bom, a gente tem detalhes sobre os modelos, mas a gente não tem a justificativa dessas parâmetros todos do modelo. Então, é um pouco frustrante. A documentação desses modelos é razoavelmente confusa, não é confusa, mas razoavelmente complexa. E, por outro lado, quando chega no vamos ver, na hora do detalhe, não tem o detalhe. Então, acaba sendo meio frustrante. Bom, então, a arquitetura básica é essa história daqui. De novo, a meta
até a penúltima versão do modelo aberto deles, não usava isso e dizia que não ia usar porque é mais complicado de treinar. A última versão do modelo da Meta, o Llama 4, eles mudaram completamente de ideia. O Llama 4 usa essa arquitetura. E o Llama 4 foi lançado depois do DeepSeek. Então, eles, enfim, entenderam que os chineses fizeram, mudaram de ideia. Ou então tem uma outra opção, que é mais plausível, é que o Llama 3.3 não é multimodal. Ele não foi treinado originalmente de forma multimodal. Existem adaptações do Llama 3.3 para ser multimodal, mas nativamente ele não é. O Llama 4, ele é nativamente multimodal. Então ele foi treinado desde o instante zero em dados multimodais. Quando você tem dados multimodais, a ideia de ter especialistas começa a fazer um pouco mais sentido. É como se você tivesse algumas dessas caixinhas azuis que fossem especialistas em texto e outras dessas caixinhas azuis que fossem especializadas em imagem. Claro que, de novo, não é nem texto nem imagem, é um monte de vetores eh, que representam essas coisas que eu chamo de tokens. Mas na hora do treinamento, meio que importa se o vetor veio de um texto ou veio de uma imagem. Então, tem uma mudança de postura da Meta posterior ao lançamento disso, ao lançamento dos modelos da DeepSeek, que tornou os modelos da Meta mais próximos em arquitetura aos modelos da DeepSeek. Bom, agora vamos falar uma boa meia hora aqui sobre como é que esses modelos foram treinados. Que as decisões que a OpenAI tomou são diferentes do que tradicionalmente se faz. Então, vou recapitular aqui com vocês rapidinho como é que a OpenAI treinou, o pessoal da OpenAI treinou o GPT-3. Esse documento da OpenAI é razoavelmente detalhado e a gente sabe o que eles fizeram. Então, quais são as etapas de treinar uma LLM? Tem primeiro essa ideia de você fazer um pré-treinamento. O pré-treinamento é feito em cima do volume total de dados que você tem. Então, quando a gente fala que o modelo foi treinado em 14,8 trilhões de tokens, esses 14,8 trilhões de tokens foram usados basicamente para você fazer o treinamento, o pré-treinamento do modelo. O que que você faz? O que que você ganha fazendo isso? Na verdade, o que acontece é que você embute dentro do modelo, é, vamos chamar de conhecimento sobre a sintaxe semântica da linguagem ou das linguagens que você quer que o modelo aprenda. Então, pré-treinamento é embutir linguística, conhecimento linguístico dentro do modelo. Não vai dizer que o modelo conheça. O modelo não conhece nada. O modelo foi pré-treinado para inglês, italiano, sei lá, chinês, qualquer outra coisa. Os dados que eles foram expostos durante o pré-treinamento. Tem naquela segunda aula que eu falei, oi, Todos os modelos esses, bom, pelo menos os grandes e relevantes, tem essa divisão de treinamento, do pré-treinamento, para as etapas depois. desculpe, Miguel que está falando? Quem que está falando? Isso, Miguel. Oi, Miguel, você pode repetir, porque eu não entendi direito o que você falou. Perguntei se todos os modelos, assim, pelo menos perguntando dos grandes e relevantes, né? Eles têm essa divisão no treinamento? Então, todos eles têm um pré-treinamento, depois tem um alinhamento com a expectativa de dados, Sim. tudo assim. Isso, na verdade, parte da discussão que a gente vai gastar uns 15 minutos é mostrando que esse é o panorama, essa figurinha aqui é o panorama típico que vem lá do GPT-3. Então, a fase de pré-treinamento é sempre a mesma coisa, você pegar essa massa imensa de dados e passar e treinar o modelo para para o modelo capturar, se o modelo for de texto em si, de linguagem em si, ele captura a sintaxe semântica da linguagem.
Claro que as coisas hoje em dia são muito mais complicadas do que isso. Os modelos são expostos a várias linguagens e os modelos são expostos a dados multimodais. Então, no início dos tempos, era expor o modelo, ou modelo capturar sintaxe semântica da linguagem que ele estava sendo exposto. Hoje em dia, é sintaxe semântica das centenas de linguagens que ele está sendo exposto e da cara dos dados multimídia que ele está sendo exposto. Mas então, pré-treinamento é só essa captura, é, essa transformação do que está latente dentro do conjunto grande de dados que eles têm à disposição para colocar para dentro dos pesos do modelo. O que acontece, e aí é aquele paper que eu chamei a atenção para vocês, muito importante lá do OpenAI, é quando você acaba de fazer isso, você tem um modelo que, digamos, é proficiente em várias linguagens, mas ele não necessariamente entende as instruções do usuário. Então, você tem que fazer um pós-treinamento, que são essas outras duas partes daqui. Esse pós-treinamento, o objetivo é fazer com que o modelo consiga entender as instruções do usuário. Traduza de uma instrução, de português para inglês. Ó, o português para inglês ele já foi treinado. Agora ele tem que entender o que significa o traduza de, ou gere a consulta SQL, ou seja, as instruções do usuário. Então, a primeira fase é só capturar o que tem latente de informação dentro das linguagens, colocar isso dentro, codificar dentro do modelo. A segunda parte é você ajustar o modelo para que as respostas dele estejam, o que a gente chama, alinhadas com as expectativas do usuário. E aí isso é feito em duas partes, que, no caso da GPT-3, né? Supervised Fine Tuning, e uma outra fase que usa a ideia de Reinforced Learning. Então, isso é a coisa clássica de treinamento desses modelos. O GPT, no fundo, os GPTs fazem isso, os modelos originais do Google faziam isso, os modelos da Meta faziam isso, às vezes mudava um pouco o algoritmo que você usava em cada uma dessas fases, mas é uma questão de usar um algoritmo mais ou menos eficiente, ou que você acredite que seja mais ou menos eficiente. Mas o pré-treinamento é capturar o básico, o pós-treinamento é alinhar com o que o usuário espera. E aí, tem uma coisa bem importante. No pré-treinamento, isso aqui o pré-treinamento é totalmente automático. É você ficar gastando como é que é? 15 dias lá com aquele monte de GPUs processando a entrada. Tá bom. Então, no final do pré-treinamento, sai um modelo aqui que supostamente reflete lá os dados de entrada. Aí, você tem que fazer o pós-treinamento. O pós-treinamento, que é o que essa figura aqui está mostrando, no caso do GPT-3, eles fizeram da seguinte forma. A primeira coisa é você treinar o modelo numa série de prompts, né? Mostre-me a lunizagem, explique a lunizagem para uma criança de 6 anos. Isso é o prompt, é a instrução. E aí, um ser humano, por isso que está em vermelho aqui, tem essa carinha, um ser humano escreve uma explicação do como é que foi o pouso na Lua para uma criança de 6 anos. Aí você pega a pergunta e a resposta e treina o modelo. Quando você pega essa pergunta azul e passa por dentro do modelo, ele vai produzir uma resposta, uma ou mais respostas, né? Ele não é determinista. Aí você vai comparar a resposta que ele deu com a resposta que o ser humano deu e tentar fazer com que as duas fiquem mais próximas. Como é que você faz as duas ficarem mais próximas? Você tem que voltar atrás e modificar o peso do modelo. Essa técnica de supervised fine tuning é essa alteração do peso dos modelos, do modelo, para que ele fique com uma saída mais próxima do que o usuário deu. Só que você faz isso para uma quantidade grande de exemplos, né? Então, o problema é que você tem que gastar tempo e dinheiro com seres humanos para produzir os exemplos, a entrada e o que o ser humano espera de saída. Aí pegar esse monte de exemplos, milhares deles,
e treinar o modelo para que ele produza saídas próximas do que o usuário espera. Então, isso aqui é alinhar o modelo com o que o usuário espera que seja a saída. Só que o usuário diz qual é a saída que ele quer. Então, isso aqui é fácil de entender. Outra confusão, que é o Reinforced Learning, é um pouco mais complicado. Isso aqui eu falei na segunda aula, né? Não, na terceira aula. O que que é mais complicado? Porque você, quando vai fazer Reinforced Learning, você tem um modelo que faz a seguinte gracinha. O- tem dois modelos aqui. Um é chamado Reinforced Model, que é esse cara daqui, né? Reward Model, desculpa. O Reward Model é esse daqui. Embora tenha o mesmo desenho, esse aqui é um outro modelo, que é o modelo que você quer treinar. Então, o que é que acontece? Você pega do seu banco de perguntas e passa pega uma pergunta, passa por dentro do seu modelo. Ele vai produzir uma saída. Aí você vai pegar a saída e esse reward model vai dar um peso para essa saída. Bom, se esse peso aqui for, sei lá, positivo, então essa saída é adequada. Se ele for -1, essa saída não é adequada. Então você pega a saída que o modelo deu de recompensa, reinjeta num algoritmo, esse algoritmo aqui muda, o GPT-3 usou o PPO, Proximal Policy Optimization, e dada esta peso, né, essa recompensa que esse modelo deu para essa saída, reinjeta isso aqui, e aí o papel do PPO é pegar esse reward, essa recompensa, a pergunta original e a pergunta gerada, e fazer com que essa recompensa seja maximizada. Tem algoritmo para isso. Isso não é um negócio fácil de fazer, mas ele é automático. Isso aqui é um algoritmo. Dado que tem esse modelo de recompensa, isso aqui é um algoritmo. E fica pegando essas banco de perguntas, passando por dentro do modelo, gerando a resposta, passando por dentro do reward model, pegando a recompensa, reinjetando aqui e ajustando o peso. Então é azulzinho, é verdinho também, porque isso aqui é automático. Isso aqui é automático. Agora, esse daqui você teve que pegar as lentes para criar os exemplos. E esse daqui? De onde é que veio esse reward model? Ah, manual também. No GPT-3 eles fizeram isso manualmente. Um modelo, para cada pergunta, você manda o modelo gerar quatro possíveis respostas. Ou então o ser humano dá quatro possíveis respostas. Pode ser automático ou não. Mas então, para cada pergunta, você tem que ter respostas alternativas. E aí pega um ser humano para ordenar essas respostas alternativas segundo o critério que ele acha melhor. A D é melhor do que a C, que é melhor que a e a e B são a mesma coisa. Então aí você pega essa pergunta, a ordenação das respostas e treina um modelo de recompensa para que, dada essa pergunta, desculpe, dada essa coleção de respostas, ele ordene as respostas como o ser humano ordenou. Então, o ser humano aqui cria dados que você vai usar para o modelo de recompensa ser treinado. Então, o modelo de recompensa tem que reproduzir o comportamento que o ser humano faz quando é exposto a perguntas e respostas alternativas. Então, isso aqui captura não a resposta do usuário, mas vamos chamar de o gosto do usuário. O usuário gosta mais da resposta dele do que da C. Então, o modelo captura esse, vamos chamar de gosto. Bom, então isso aqui é manual, tem um passo manual bem chato. Só que uma vez esse modelo de recompensa ser treinado, ele entra aqui nesse ciclo de reinforcement learning e isso aqui vira automático. Então, estou chamando a atenção disso porque quando treinaram o GPT-3, em dois pontos diferentes, você teve que envolver seres humanos para criar exemplos, ou para criar respostas, no fundo, criar exemplos do mesmo jeito, né? Então, esse negócio aqui é totalmente automático. Isso aqui não, isso não é automático. Esse cara aqui, esse passo intermediário é manual, e esse passo de criação
do View-What Model envolve atividades humanas, interação humana, então é supervisionado. Mas o final do aprendizado por reforço, não, isso aqui é automático. Bom, por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque isso aqui dá trabalho, custa caro e leva um monte de tempo. E lembre-se que isso aqui foi feito para o GPT-3 de 3 anos atrás, né? Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Isso aqui é coisas que eu já falei para vocês, só estou recuperando aqui algumas informações, que é a história da janela de contexto. Quando a gente passa para a LLM uma instrução, frequentemente você quer passar mais informação para a LLM. Tipo aquele exemplo lá que eu falei de gerar SQL. Não adianta você dizer só a frase em linguagem natural que você quer que gere SQL. Você tem que passar, no mínimo, o esquema conceitual do banco de dados, senão o modelo vai gerar como. Então, o contexto é o esquema conceitual. A informação que você quer é a sentença em linguagem natural. E a instrução que você dá é cria o SQL para essa frase em linguagem natural. Tudo isso, o contexto, a instrução, tem que ficar na área de contexto. Então, quanto maior a área de contexto, mais você passa informação extra para a LLM se virar, tá? Então, quanto maior a área de contexto, melhor as coisas ficam. O exemplinho lá do, dos 45 minutos de vídeo que eu mostrei para vocês do Google é substancial, é uma área de contexto bem grande. Então é bom que a gente tenha área de contextos grandes, só que não é fácil fazer isso. Então vamos lá. Então eu tenho três coisas para conversar com vocês. Isso aqui é só sobre GPT-3, não tem nada a ver com DeepSeek. Então eu tenho que mostrar para vocês como é que a DeepSeek fez isso e como é que a DeepSeek se virou aqui na parte de alinhamento ao pós-treinamento. Eles fizeram as coisas de maneira diferente. Então, pré-treinamento não tem muita novidade. Eles pegaram aqueles quase 15 trilhões de tokens, se de alguma forma eles disseram que foram deduplicados, etc. e tal. E tem um comentário que eles fazem no paper que é importante, né? O modelo original do DeepSeek, o V1 aqui, só falava inglês e chinês. Então, eles aumentaram a cobertura do, na versão 3 para outras línguas. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eles pegaram exemplos de questões de matemática e exemplos simples de programação. Programação significa traduzir de linguagem natural para Python, outra linguagem qualquer. Não me lembro quais foram as linguagens que eles treinaram. Então, o primeiro problema é pegar esse monte de dados, que é um monte bem razoável. O segundo problema é que não é código, nem linguagem natural, nem palavra, nem coisa nenhuma que você passa para a linguagem. Você tem que traduzir tudo em vetores. A primeira providência para traduzir em vetores é você pegar a entrada e mapear num certo vocabulário. Então, o vocabulário que você passa para LLM não é o vocabulário do português ou do inglês ou coisa parecida. São coisas que a gente está chamando de tokens, que podem ser, sei lá, sequências de 4 letras, pode ser um ponto de exclamação, token, pode ser o que seja. No caso do DeepSeek, eles usaram um vocabulário de 128 mil tokens, então não é um vocabulário bem grande. Mas o vocabulário do GPT-3, por exemplo, era mais ou menos dessa ordem de grandeza também, coisa de 100 mil tokens, né? Então, uma vez que você pega a entrada, mapeia para esses cento e tantos mil tokens, cada token é pré-mapeado para um vetor. Então, você tem uma tabela de 128 mil linhas e não sei quantas colunas, onde o número de colunas corresponde à dimensão do vetor que você está trabalhando. Então, isso aqui são dados básicos de pré-treinamento. Só para comparação, esse número de tokens aqui é mais ou menos a mesma coisa do penúltimo modelo da Meta e é metade do número de tokens do último modelo da Meta.
Mas lembre-se que esse último modelo da Meta é multimodal. Então, parte desses tokens aqui, na verdade, vem de dados multimodais, imagens ou o que quer que seja, não necessariamente texto. Então, é o dobro, mas também considera objetos de outra natureza. Então, isso aqui é, digamos, competitivo. Isso aqui é o que todo mundo usa, mais ou menos isso, o tamanho do vocabulário. E aí vem a história de estender o contexto. Quanto maior isso daqui, melhor. Estender o contexto é outra discussão. Então, depois que você fez esse pré-treinamento, você fez esse pré-treinamento, no caso deles aqui, originalmente com um contexto de 4K. 4K era o contexto original lá do GPT 3.5, de 2 anos atrás. É um contexto bem pequenininho. O contexto deles é de 128K do V3. Então, eles gradualmente foram aumentando o contexto. O que é gradualmente aumentar o contexto? Você pega uma entrada cada vez maior, começando com 4K e aumentando isso, e retreina o modelo para adivinhar qual é o próximo token. Só que quando você aumenta o contexto, você pode prejudicar o que já estava bom do contexto menor. Então, isso é um negócio bem chato de fazer, tá? E eles foram, aos poucos, aumentando até chegar a 128. Aí eles usaram um algoritmo, que eu não vou descrever aqui para a felicidade de você, chamado Yarn. Esse Yarn é um algoritmo que mostra como é que a gente faz essa expansão do contexto, que é consideravelmente eficiente. Bom, um ponto interessante aqui é que quem inventou esse algoritmo, é, não está aqui, né? Foi o próprio povo da DeepSeek. Então, eles gastaram um bocado de, digamos, tutano, né? Embolação para inventar um algoritmo que fosse eficiente para eles poderem aumentar o contexto. Então, eles não pegaram alguma coisa da literatura que não foram eles que inventaram. Isso aqui está disponível abertamente, mas foram eles próprios que inventaram. Então, ponto para eles inventaram uma maneira eficiente de retreinar um modelo básico para aumentar contexto. Essa história de aumentar contexto não tá nessa figura aqui. Essa história de aumentar contexto seria uma caixinha a mais aqui entre o que sai do pré-treinamento e o que vai entrar para o pós-treinamento. Então, aqui no meio do caminho, teve mais treinamento para aumentar contexto. E isso gastou 119 mil horas de GPU, em oposição a 2.644.000 horas de CPU. Então, isso aqui, na verdade, é pouquinho comparado com o pré-treinamento. E a parte final, que é de pós-treinamento, é bem menos, 5.000 horas de GPU. Então, vamos falar um pouco de como é que foi o pós-treinamento. Nota que isso aqui é do GPT-3, tá? Como é que foi o pós-treinamento do GPT, do V3, né? Aí tem uma coisa que, no fundo, só rima. Esse problema do Supervised Fine Tuning, que é essa história daqui, você tem que passar para essa fase de treinamento uma coleção de exemplos de entrada e saída. No GPT-3, a entrada vinha de um banco de dados. Esse cara daqui também, eles têm um banco de dados de exemplos de perguntas. A saída no treinamento do GPT-3 foi um ser humano. Então, onde está escrito aqui Expert Model, era o ser humano que produzia a saída. Aí você pegava a entrada e a saída e fazia supervised tuning, fine tuning. O que que eles fizeram? Na verdade, eles substituíram o ser humano por um outro modelo. Ai, ai. Isso aqui começa a ficar estranho para burro, porque quem é essa caixinha verdinha aqui, é uma versão interna do outro modelo da DeepSeek que eu vou falar para vocês. Então o negócio começa a ficar quase que o cachorro comendo atrás do rabo. No DeepSeek R1, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco, eles usaram o V3. E no treinamento do V3, eles usaram uma outra versão inicial do R1. Então, eles treinaram os dois modelos ao mesmo tempo. E o que é mais estranho é que eles substituíram o ser humano
desse processo aqui tinha um ser humano, né? Isso aqui era esse troço daqui. Então, tinha um ser humano aqui que custava caro, e complicado e limitava o número de exemplos que você podia usar. Então, eles substituíram o ser humano do GPT-3 por um modelo. Quer dizer, um transformerzinho aqui. Quem é esse transformerzinho aqui? É o DeepSeek R1, um outro modelo que eu vou falar para vocês, mas não o completo. É uma versão interna, intermediária, né, do DeepSeek R1, que gerava as respostas para treinar o DeepSeek V3. É bem esquisito isso, né? Mas é uma maneira de você não usar gente para gerar exemplo. Você usa outros modelos para gerar os exemplos. Se vocês acham isso bem esquisito, isso é bem esquisito. Mas os últimos modelos que a gente tem alguma documentação sobre eles, os da Meta e esses do DeepSeek são exemplos, é isso que eles fazem. Eles acabam usando versões anteriores do modelo que eles têm para gerar dados de teste, ou dados de treinamento do próximo modelo que eles estão construindo. Então, fica um negócio assim que você tem que acreditar que isso funciona, mas é meio estranho, né? Se esse modelo aqui tiver muito errado, ele vai produzir dados, exemplos de testes muito errados para treinar o outro modelo. Então, você tem que acreditar que isso aqui funciona, o que é um pouco estranho. Bom, agora deixa eu. Então, isso aqui é uma versão automatizada dessa coisa clássica de Supervised Fine Tuning que o GPT-3 introduziu lá há muito tempo atrás. Acreditemos que funcione. E o Reinforced Learning? E esse troço daqui? Aqui usava um algoritmo chamado PPO, Proximal Policy Optimization, que já existia há bastante tempo. Esse algoritmo é razoavelmente, razoavelmente antigo nessa época, nesse área daqui, é 5 anos atrás. Aí eles usaram um outro algoritmo, já, chama GRPO, que é Group, não sei o que lá, em algum lugar por aqui. Em algum lugar tem o nome do que significa isso aqui, Group. Tá aqui. Não, não tá. Group, não sei o que, Policy Optimization, não me lembro mais o que que é isso. De novo, esse algoritmo daqui é um negócio diferente. E, de novo, palma para eles, porque esse paper aqui que introduziu esse algoritmo diferente é do próprio pessoal da DeepSeek. Não fica claro aqui na referência, mas esse povo daqui é da própria DeepSeek. Bom, então, ótimo. Mudaram o algoritmo de Reinforced Learning. E o Reward Model, e o modelo de recompensas. Aí, eles fizeram uma coisa mista. Esse modelo de recompensas no GPT-3, esse modelo de recompensa aqui, ele é treinado a partir de entradas manuais de um usuário escolhendo qual é a melhor saída que o modelo gerou para essa pergunta daqui. Tá bom. O reward model deles, na verdade, é uma coisa híbrida. Tem uma parte do tem dois reward models. Então, esse desenho aqui, na verdade, é duplo. Se a pergunta é alguma coisa que tem, digamos assim, perguntas de múltipla escolha de matemática, você sabe exatamente qual é a resposta. Então, eles têm um modelo, que eles chamam de rule-based, que dava a resposta preferida baseada em algum conjunto de regras que eles inventaram lá. E tem uma outra parte desse reward model que é como o GPT-3 foi feito, ou seja, um modelo treinado a partir de uma série de opções que você passava para treinar o modelo. Enfim, é, a outra coisa que tem aqui, que é um pouco complicada, esse modelo aqui não é monolítico. Na verdade, eles treinaram um modelo com dados para codificação, com dados para matemática, com dados de perguntas de múltipla escolha, isso, aquilo, aquilo, outro.
Então, criar esse modelo de recompensa aqui foi uma coisa bem complicadinha. Eles não explicam muito bem como é que eles criaram esse modelo, não. Eles só explicam que tinham dois tipos de modelo e vamos em frente. Eles explicam ou indicam que o modelo de retreinamento era um outro, o modelo não, o algoritmo de retreinamento era um outro que eles mesmos inventaram. Então, o Reinforced Learning aqui tem algum detalhe no relatório técnico, mas não muito. A grande diferença para o GPT-3 e para os outros que a gente sabe alguma coisa é que esse modelo de recompensa é um troço bem mais complicado do que pedir ao usuário para dizer qual é a melhor opção. Bom, então, qual é o resumo da ópera? O resumo da ópera é que a gente tem um modelo grande que tem que era competitivo na época que foi lançado e que custou pouco para ser treinado a partir dessa confusão de treinamento. Essa confusão de treinamento parte da ideia de que você vai fazer um pré-treinamento explorando ao máximo a arquitetura das H800 em fazer operações rápidas com floats de 8 bits só. Então, você tem um processo que eles explicam mais ou menos lá no relatório técnico de fazer a reamostragem dos pesos para 8 bits, processar lá nas placas gráficas e depois voltar para ser um float point de 32 bits. E um monte de otimizações para evitar andar dados de um lado para o outro. Esse monte de otimizações não ficam muito claras. E são otimizações complicadas de fazer porque você tem que pegar e processar o modelo paralelamente, treinar o modelo paralelamente. Então, você paralelizar o treinamento em 2.000 e tantas placas, e cada placa tem não sei quantos sensores, né? 500 e tantos sensores dentro. É uma coisa bem complicada, né? Então, eles foram bem meticulosos na hora de otimizar. E aí ganharam velocidade e um custo bem razoável. Então, isso aqui não é fruto do acaso, do modelo pequeno, de um conjunto de treinamento limitado. É fruto de um bocado de otimização, né? E aí, segundo aquela figurinha lá que eu comecei essa apresentação, eles são competitivos com o que existia de estado da arte. Bom, já estou falando aqui há um monte de tempo, deixa eu só falar um pouco do R1. O R1 tem umas coisas curiosíssimas. O R1 é a versão do V3 que foi otimizada para raciocínio. Toda vez que eu falo de raciocínio, eu falo a mesma coisa. Não é raciocínio, é simplesmente dar resposta, gerando a resposta em etapas, né? Vamos parar com essa história de dizer que o modelo raciocínio. O modelo raciocínio é coisa nenhuma. A gente obriga o modelo a ir etapa a etapa tentando produzir uma resposta para o que o usuário pediu. Aí tem umas coisas aqui, uma decisão do projeto, no mínimo curiosa. É, essa história do Reinforced Learning, do Supervised Fine Tuning, apesar de eles terem colocado aqui um modelo especialista, isso aqui é uma coisa cara, em oposição a um processo inteiramente automático, que são esse ciclo do Reinforced Learning. Então, o que que eles fizeram para criar o R1? Eles criaram uma primeira versão do R1 que não usava Supervised Fine Tuning, ele usava apenas Reinforced Learning. Ou seja, o treinamento inicial do R1 era inteiramente automático, não dependia de criar dados supervisionados, dados que tivessem alguma interferência externa, seja de ser humano ou de um outro modelo. Então, essa primeira versão do R1 é uma coisa que foi gerada, que foi criada inteiramente automática. Agora, esse modelo apresentava um comportamento, no mínimo, curioso. Primeiro, ele produzia respostas, às vezes, muito grandes. Então, esse full readability que o relatório comenta, na verdade, é simplesmente um modelo que fica um modelo verboso, que produz muitos passos
para dar a resposta, e às vezes de forma repetitiva. Então, isso era o problema. O segundo problema, que é mais bizarro ainda, é que esse modelo do R10, de vez em quando começava a explicar a resposta dele, ele começava em inglês, daqui a pouco ele continuava a explicação da resposta em chinês. Ele misturava a resposta em línguas diferentes, o que é completamente inaceitável, né? Então, o R1 zero é super legal porque não custou caro para ser treinado. Não é que não custou caro. Não precisou de interferência para ser treinado. Não precisou de dados supervisionados. Por outro lado, ele tinha um comportamento bem bizarro. Mas aí eles usaram esse modelo intermediário, o R10, para melhorar o comportamento dele, passando por mais etapas de treinamento. Essas etapas de treinamento, elas forçavam o modelo a ser mais conciso, a dar respostas mais curtas, dando pesos maiores a respostas mais concisas e obrigava o modelo a responder, a produzir uma resposta sempre na mesma língua. Então, no fundo, o DeepSeek R1 é exatamente a mesma coisa que o R10, retreinado para evitar os problemas que eles observaram. E só para completar aqui esse slide, vocês de vez em quando vão ver que aparecem uns nomes assim, tipo Gama 8B Distilled R1. Que diabo de coisa é essa? Na verdade, eles pegaram modelos de código aberto, modelos de peso aberto, tanto do Alibaba quanto da Meta, e retreinaram, fizeram fine-tuning desses modelos usando respostas geradas pelo R1. Então, eles têm um conjunto, e eu acho que isso é público, eles têm um conjunto de 800 mil perguntas com as respostas geradas pelo R1. Respostas que, inclusive, envolvam, entre aspas, raciocínio. Então, esses 800 mil exemplos, pergunta, resposta gerada pelo R1, você pega e faz o fine-tuning dos modelos menores. Na verdade, esse aqui nem é tão pequenininho assim, é um Lema 70B, modelos que outros alures disponibilizaram. Então, supostamente, sei lá, o Llama 8B Distilled R1 é melhor do que o Llama 8B sem esse posterior retreinamento. Então, é curioso que eles próprios fizeram isso, mas é uma ideia, continuar com a ideia de que você usa um modelo para treinar o outro. Essa ideia, na verdade, já existe há algum tempo, só que agora está começando a virar a epidemia disso. O Llama 4 tem três, se vocês lembram, quase no finalzinho da apresentação, eu mostrei que o Llama 4 eram três modelos diferentes. E tinha um modelo que ainda nem estava completamente treinado, que era o Mamute, o Behemoth. Então, o 4, o Mamute, a proposta desse modelo não é oferecer para o usuário final. A proposta desse modelo é gerar dados para treinar outros modelos menores. Então, é um negócio que começa a ficar meio assustador, porque as LLMs que a gente acaba usando mais recentemente, elas não foram treinadas com dados da web e com dados que foram curados por seres humanos apenas. Elas foram treinadas também com dados, com exemplos gerados por outras LLMs. Começa a ficar bem bizarro, né? Bom, esse R1 tem um desempenho bastante razoável. Eu já mostrei a comparação dele lá com o GPT-5. E ele é um reasoning model, um modelo de raciocínio. Então, deixa eu comentar com vocês. Isso aqui é mais do mesmo, tá? Deixa eu comentar com vocês só uma coisa curiosa. Esse modelo, que foi o zero, né? Esse R1 zero, foi treinado só com reinforced learning. Então, eles, durante o treinamento, eles amostravam as saídas que o modelo estava produzindo, né? Uma versão intermediária do modelo, sim, um conjunto de
exemplos de pergunta-resposta, e a gente ficava olhando lá o que estava acontecendo. Então, o modelo, ao longo do tempo, ao longo dos ciclos de treinamento, começou a fazer raciocínios mais complexos e mais longos. Mas eles descobriram uma coisa que é difícil da gente acreditar e a gente não consegue reproduzir, porque isso é um fenômeno que aconteceu durante o treinamento. É o que eles chamaram, isso é bem gozado, é o aha moment, é o eureka, digamos assim. Então, nesse treinamento de reinforcement learning, o que eles observaram é que de vez em quando o modelo começava a processar e a criar uma resposta, e aí parava e tinha um momento de um eureka, um aha moment. Então ele começava a dizer, isso aqui está ficando muito complicado, vamos começar a produzir a resposta de uma forma mais simples. Então isso aqui é um exemplo de resolver essa equação aqui, que no fundo para você resolver essa equação, o que você faz é elevar ao quadrado os dois lados e acaba com uma biquadrática aqui, né? Só que tem uma maneira, talvez mais elegante, não sei como é que vocês podem querer dizer, de produzir essa biquadrática aqui. Então, isso aqui é uma maneira de produzir a biquadrática. O modelo, não foi um ser humano que fez isso, foi um modelo que começou a fazer isso aqui. No meio do caminho, o modelo parou e disse: tem uma maneira mais razoável para resolver essa biquadrática. Aí começou de novo a resolver a biquadrática. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Você arruma os termos aqui, né? Tira a raiz quadrada, que aí leva ao quadrado os dois lados, aí depois passa e deixa um lado só com a raiz quadrada, eleva ao quadrado de novo e acaba na mesma biquadrática. Mas por alguma razão, o modelo achou que isso aqui é melhor do que isso. Realmente tem um pouco menos de passo. Mas esse coisa bizarra não é um comportamento que algum ser humano tenha induzido o modelo a fazer. Isso aí foi o algoritmo de reinforcement learning que induziu o modelo a produzir isso, né? E o que essa figurinha aqui está dizendo é que à medida que você aumentava o número de interações lá no reinforcement learning, né? Isso é o número de passos de reinforcement learning, o tamanho das deduções que o modelo era capaz de gerar aumentava bastante, tá? E produzia coisas estranhas como essa. Então, é aquela história. Ler esse paper do R1 é interessante, meio confuso porque eles não explicam em detalhe muita coisa, deixam entender que você tem que procurar em outros lugares. Mas tem esses exemplos bem curiosos aqui, tá? Bom, como é que eles resolveram essa confusão de produzir respostas que misturavam linguagens ou respostas muito verbosas? Bom, eles retreinaram o modelo. Então tem aqui uma explicação que eu não vou gastar tempo com vocês, explicando como é que eles fizeram esse retreinamento. Não é muito diferente, essa parte de retreinamento, não é muito diferente do treinamento do V3. É basicamente a mesma coisa, mas é bem rocambolesco, é bem enrolado, né? E aí, para terminar aqui, quase terminando, tem essa última observação de que eles aproveitaram um, um R1, um Reasoning Model, e produziram 800 mil amostras de pergunta e resposta. Só que a resposta não é a resposta, é a resposta com os passo a passo que um modelo seguiu para produzir aquela resposta. E aí pegaram esses exemplos e injetaram para retreinar modelos de código de pesos abertos, esses modelos aqui, para que eles refletissem essa ideia de que você responde passo a passo, né? Então, todos esses modelos foram eles próprios que disponibilizaram. É, bom, onde é que a gente pode ficar brincando com DeepSeek? Tem alguma coisa parecida com o ChatGPT? Isso aqui é uma interface lá, ChatGPT. A única coisa que a gente tem que prestar um pouco de atenção é
tem uns parâmetros ali embaixo da interface. O GPT também tem lá aqueles botõezinhos, aqui não é muito diferente, para você ligar e desligar a capacidade de produzir respostas passo a passo. Isso faz alguma diferença. É, no Hugging Face tem muita informação sobre os modelos da DeepSeek, inclusive os próprios modelos, vocês podem baixar de lá, inclusive esses modelos pequenininhos que foram destilados do RU. E a gente pode rodar localmente esses modelos pequenininhos aqui, a gente pode rodar localmente em dois frameworks para isso, né? Bom, é, eu vou pular essa parte, que a gente já está quase 3 horas, né? Então, isso aqui são as referências que eu acabei de usar. Essa aqui é a última referência do R1. E tem uma outra referência mais recente do que essa, que é o V3 de agosto agora, né? Mas é mais ou menos a mesma